Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. O Senhor nos sustém dia após dia, aquele que é fiel, aquele que nos mantém na santificação, na purificação, na retidão, na integridade, no temor, que é o princípio da sabedoria, segundo o amor verdadeiro que lança fora todo medo. Medo pressupõe punição para aqueles que estão sobre a ira e indignação do Senhor, até mesmo para aqueles que se nasceram de novo e retrocederam. A palavra diz: melhor seria não ter conhecido os santos mandamentos e agora dar as costas a ele. Ai daquele que trai o Filho do Homem. Jesus já dizia, quando os discípulos exortavam alguns que não eram deles, e ele disse: aquele que não é contra nós é por nós, mas todo aquele que fala em meu nome tampouco será contra. Mas que então chegaria o tempo aonde, com o esfriamento do amor e apostasia, assim falariam contra aqueles que blasfemam contra o seu Espírito, aonde o Senhor nos ensina. Aquele que aquele que é contra e que não ajunta com ele espalha. Ele é aquele que peneira, ele é aquele que ciranda a palha, aqueles que não perseveraram. Por isso a palavra diz: ai daquele que trai o Filho do Homem. Melhor seria não ter nascido do que conhecer os santos mandamentos. Melhor seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e lançar ao mar. Por isso é com zelo e com temor, que é o princípio da sabedoria, não por palavras meramente humanas destituídas de sabedoria, mas palavras acompanhadas na força e no poder daquele que tudo opera e executa, que anunciamos na eloquência, o espírito de intrepidez, de ousadia, jamais covardia. Não somos dos traidores e tampouco dos mercenários da fé, do qual muitos se multiplicaram e nos traz desgosto por estarem mergulhados em trevas. Impossível para aqueles que foram iluminados, aonde nós perseveramos segundo a sua infinita bondade e misericórdia, mas muitos retrocederam, muitos permitiram com que sufocasse a palavra segundo as muitas seduções, retrocedem aos prazeres e deleites do mundo, onde a raiz de todos os males, o dinheiro, as seduções, as tentações da carne, por rejeitar aquele que levou sobre si as tentações, e assim como tem um espírito pronto e experimentado para manter aprovados, são reprovados por rejeitar aquele que podia levou sobre si as tentações e nos faz tornar aprovados, mas sem ele não se consegue, somente através daquele que é o elo da perfeição, aonde nós o anunciamos constantemente, confessamos publicamente todos os dias de boca, e aonde se demonstra pelo bom proceder, aonde ele é aquele que sabe da intenção do coração, aonde a palavra diz: outra vez vereis a diferença dos que servem o tissadique, o justo, assim como os que servem o racham, o maldoso. Bem-aventurados sois aqueles que perseverarem até o fim, e ele é aquele que nos diz: dar-te-ei a coroa da vida. Retendes a verdade que há em vós até o fim, assim como nós temos perseverado e vos compartilhado a verdade, aonde através dela há sempre a perseverança. Alcançai o discernimento através da constância, de um alimento sólido, aonde se alcança o discernir entre o bem e o mal, porque aquele que permanece no
leite puro espiritual, segundo a inconstância e não alcança a consolidação pelo alimento espiritual, está constantemente na inconstância e não se consegue firmar, restando sujeito à mesma condenação, da qual que não é se admirar que o próprio Satanás, que se disfarça de anjo de luz, que foi condenado, e todo aquele que deixa de estar segundo a luz verdadeira e diz que é luz, mas está em densas trevas, e assim o tal é mentiroso, e os mentirosos não herdarão o reino dos céus. E do Senhor nada passa desapercebido, lá do alto ele contempla todos os filhos de Adão. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.